A proteção pulpar, ela veio à tona novamente, principalmente pelo uso do Biodentin. Então uma campanha muito forte da Septodonte foi feita mostrando que o Biodentin é um material que garante o sucesso de uma pulpotomia, por exemplo, ou de uma proteção pulpar direta. Entretanto, a gente sempre tem que ver quais são os trabalhos que nos mostram, que nos dão base científica para o uso. O que eu fiz? Eu fui buscar, então, na própria propaganda do Biodentin da Septodonte, quais são os trabalhos que eles colocam como referência para afirmar aquilo que eles estão colocando na propaganda. E aqui estão os trabalhos. Nós temos trabalhos do Journal of Endodontics e do International Endodontic Journal. Quando a gente vai ler o trabalho na íntegra, a gente vai ver que os trabalhos comparam o Biodentin com o hidróxido de cálcio e também com o MTA tradicional. E quando avaliamos o trabalho de uma forma completa, a gente vai ver, por exemplo, que a utilização dos dentes foram dentes com ápices incompletos e dentes que estavam inclusos na boca do paciente, ou seja, ápices favoráveis ao reparo e dentes que não tinham tido contato com bactéria, como é no caso das exposições pulpares por cárie, que são as mais comuns. Então a polpa estava não contaminada e com o ápice totalmente aberto, uma raiz não formada, que favorecia todo o processo de reparo numa situação como esta. E quando a gente vai ver o resultado nos mostra que não houve diferença entre os materiais utilizados. Então, o material Biodentin funcionou muito bem, mas os outros materiais, tanto o MTA quanto o hidróxido de cálcio, quando comparados, eles nos mostram comportamentos idênticos, ou muitas vezes próximos, um pouquinho além, um pouquinho aquém, mas todos muito próximos do ponto de vista biológico. Quando a gente vai buscar um outro trabalho deles, o segundo trabalho, a gente vai ver a mesma coisa. Quando a gente lê o trabalho todo e faz uma avaliação de como foi comparado tudo isso, a gente vai ver que as formações de pontes dentinárias, elas se deram mais ou menos na mesma quantidade do MTA e do Biodentin, mais ou menos na mesma quantidade. E aqui a gente vê no trabalho todo que as pontes de dentina formadas pelo MTA, foram inclusive até um pouco mais espessas do que formados por o Biodentin. Mas isso não tem relevância clínica, se foi um pouquinho mais espesso ou não. O que importa é que os dois materiais estão funcionando da mesma forma. O que mostra também um trabalho espetacular da Cláudia Brizuela, do Chile, que eu admiro muito o trabalho dela, e ela fez um trabalho com pacientes clínicos, realmente, pacientes que estavam na clínica e os dentes se mantiveram na boca e eram dentes que não iriam ser extraídos. E a gente vê que o índice de sucesso e fracasso, eles são praticamente os mesmos quando se utilizou hidróxido de cálcio, MTA ou Biodentin. Ou seja, não houve diferença estatisticamente significante entre os materiais. Então, por que um material é melhor do que o outro para o capeamento pulpar direto ou indireto ou para uma pulpotomia? Quando a gente olha fracasso e insucesso de pulpotomias, por exemplo, a gente vai ver que utilizando MTA ou Biodentin, outro trabalho clínico, não existe diferença entre um e outro, do ponto de vista de sucesso, de manutenção da vitalidade pulpar. Porém, quando a gente fala de escurecimento, aí sim, 55% dos casos onde a polpa foi mantida, onde foi feita a pulpotomia dos casos, 55% com ProRoot da Dentsply houve alteração cromática. E com Biodentin nenhum teve alteração cromática. E isso é muito significante, cientificamente falando, estatisticamente falando e clinicamente também. Então, não temos manchamento quando utilizamos o Biodentin nessas situações. Essa é a grande vantagem. Do ponto de vista biológico, a gente vai ver que não é tão assim. A gente pode ver que quando a biologia é quem manda, porque quando nós temos essa mesma situação
de manutenção de polpa com pulpotomia em dentes jovens ou dentes de pessoas com mais de 40 anos, o índice de sucesso para pacientes com mais de 40 anos cai drasticamente para as pulpotomias. O que isso está nos mostrando? Isso está nos mostrando que o mais importante não é o material, e sim a resposta pulpar. A biologia, ela é sempre mais importante do que o material. Se nós não temos uma polpa capaz de recuperação, de se recuperar, não importa o material que você vai colocar em cima, ela não tem a resposta adequada, ok? E uma revisão sistemática da literatura nos mostra que, comparando os biocerâmicos, todos são biocompatíveis, todos causam inflamação mínima nos tecidos, todos eles fazem uma diferenciação odontoblástica, todos eles levam à formação de ponte de dentinas e principalmente não há como falar qual é melhor do que o outro. Nós temos que escolher em função dessas características que eu abordei com vocês nessa aula. E sempre lembrar de uma frase que os americanos usam muito: "It's the singer, not the song". Ou seja, é o cantor, não é a canção. Não adianta você pegar uma música e você não é um bom cantor, pegar uma música e querer cantar ela muito bem porque a música é boa. Depende de você, do cantor. Assim como não adianta colocar um material muito bom sobre uma polpa que já não pode cantar biologicamente bem. Então o mais importante é a biologia pulpar e não o material reparador. Casos de pulpotomia interessantes como esse, caso onde a paciente tinha uma má formação de esmalte, com uma supersensibilidade dentinária, mais do que hipersensibilidade, não conseguia escovar os dentes, nem tomar água nesse pré-molar. O ortodontista sequer conseguiu colar o bracket no pré-molar e me indicaram para fazer a endodontia. Quando eu olhei o caso desse pré-molar, nem ápice, nem a raiz formada ele tinha. Então a proposta que eu fiz foi fazer uma pulpotomia nesse dente que não tinha exposição pulpar, abrir esse dente, fazer uma pulpotomia um pouquinho mais baixa, colocar um material que induzisse o reparo, a manutenção da vitalidade pulpar, para que essa raiz fosse totalmente formada. Assim eu fiz a pulpotomia e aqui eu estou levando o MTA-HP sobre a polpa remanescente. Compacta o MTA-HP sobre a polpa remanescente de forma bem leve e você vai ter esse resultado. E aqui a gente vai ver ao longo dos anos a evolução do caso e a manutenção da vitalidade pulpar e da formação radicular da paciente. Vejam a evolução que a gente tem aqui ao longo desses meses. Em mais de um ano a gente vê então o pré-molar continuando todo o processo de formação radicular feito com MTA-HP. Também podemos trabalhar num caso como esse, muito semelhante, paciente com molar superior com raiz não formada ainda, a gente pode ver o estágio de desenvolvimento radicular na tomografia, não está totalmente formado, paciente com cárie e pulpite, 14 anos de idade. O que foi feito então? Foi feita uma pulpotomia nesse caso. Primeiro se remove toda a cárie do dente, muito importante antes de expor a polpa ou tentar expor a polpa após grande remoção da cárie para não levar contaminação. Fazendo a pulpotomia, como vocês podem ver, irrigação com hipoclorito de sódio e depois de todo o processo de desinfecção, a gente pode ver aqui a polpa, a qualidade pulpar. A gente tem uma qualidade pulpar aqui, tiro a polpa coronária, curetando, irrigando e depois disso vou levar aqui no caso um Biodentin, que também é o biocerâmico, como a gente viu, e que não leva a escurecimento do dente. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz no pré-molar, eu vou fazer aqui no molar superior e a gente pode ver então a acomodação do Biodentin na câmara pulpar. Como ele leva de 12 a 15 minutos para tomar presa, você aguarda isso e depois pode seguir com o processo restaurador definitivo ou temporário, como você quiser,
sobre esse biodentin. Então aqui no caso foi colocada uma resina para um selamento provisório, para que esse paciente possa procurar então o seu odontopediatra de origem, para que esse odontopediatra possa fazer então a forma correta, a restauração correta da parte oclusal desse paciente. Aqui colocando uma resina bulk fill, que nos ajuda muito hoje em endodontia, fazendo a fotopolimerização, e o caso completo a gente pode ver aqui na radiografia, e um controle já mais inicial, aonde a gente pode ver já o desenvolvimento da raiz, a formação radicular, dando continuidade ao processo.